Blade Runner é considerado um dos melhores filmes de ficção científica. E se um filme carrega um status tão forte, é porque no mínimo também carrega grandes ideias. E agora com o novo filme, Blade Runner 2049, nós só podemos esperar que essas ideias sejam cada vez mais compartilhadas. Mas construir um universo tão particular e que inspirou tantas outras obras não foi nada fácil. Na verdade, o Blade Runner original é uma das produções mais caóticas que eu já vi na história de Hollywood. Mas vamos do começo. Para começar, o filme mal pode ser considerado como uma adaptação do livro do Philip K. Dick. Isso porque tantas alterações foram realizadas, tanto na trama como nos personagens, que no fim eles decidiram considerar o livro apenas como uma inspiração. Até mesmo o nome Replicantes não existe no livro. No livro, os replicantes são considerados como androides, mas foi uma decisão do Ridley junto com os roteiristas tirar o nome de androides para que nós, a audiência, não tivéssemos preconceitos sobre o que são aqueles personagens. Isso porque realmente eles são extremamente particulares e diferentes do que a gente estava acostumado a ver na época. A primeira versão do roteiro sofreu com muita rejeição, isso porque se tratava de um roteiro com muito diálogo e poucas locações, muitas conversas dentro de salas e quase nada de ação. A solução que o diretor e os roteiristas encontraram foi mostrar mais da cidade, mostrar mais desse ambiente distópico. Além disso, também colocar um pouquinho mais de ação. O diretor do filme, Ridley Scott, é considerado um perfeccionista. Muitas pessoas o consideram como um gênio visual. Mas ele também possuía alguns defeitos, como não saber lidar muito bem com os atores e também de não gostar de explicar o porquê dele estar tomando uma decisão. Na época ele tinha perdido o seu irmão, Frank Scott, e ele decidiu entrar no projeto para, ao invés de ficar de luto, focar todas as suas energias no trabalho. O Ridley já tinha trabalhado na sua vida como designer e como diretor de arte. Além disso, quando ele aceitou o projeto de Blade Runner, ele já tinha feito o filme Alien. E, além disso, ele também já tinha dirigido alguns comerciais e também várias séries de televisão. O que eu tô querendo dizer com isso é que ele sabia o que estava fazendo e, além disso, tinha uma ideia muito clara de como ele queria fazer aquele filme. O filme é considerado um neo-noir. Isso porque ele carrega muitos elementos e características dos filmes noir, se juntando às luzes, sombras, neons e elementos futurísticos que fazem virar um neo-noir. E construir esse universo não foi fácil. O Ridley Scott pediu milhares de amostras, desde as coisas que seriam escritas, até as roupas que seriam usadas, as armas, até as coisas maiores, como os carros e os prédios. E tudo isso precisou ser realizado com pouco espaço. Diferente da continuação, que tem grandes locações, esse filme precisou ser realizado em uma rua de estúdio, usando movimentos de câmera, luz e mudando vários detalhes do cenário para que aquelas parecessem ser várias ruas diferentes, mas na verdade era apenas uma. E a câmera mais perto dos personagens não foi por acaso. Além disso, Ridley Scott teve a ajuda do Douglas Trumbull, o cara de efeitos especiais que foi responsável pelo filme 2001 Uma Odisseia no Espaço. O trabalho deles foi construir todo aquele universo à mão. Os efeitos especiais práticos de maquetes até hoje continuam sendo os mais legais de se ver. Eles são uma combinação de truques com a câmera e de muito trabalho manual para darem certo. Além disso, a forma que eles usaram a luz, as sombras e também a fumaça foi genial, criando um ambiente repressor, sombrio, mas ao mesmo tempo muito chamativo. Isso é fantástico porque, olhando para o filme até hoje, ele não envelheceu mal. E pelo contrário, ele mantém uma qualidade que muitos filmes feitos no século XXI não conseguiram manter. Além disso, o filme Blade Runner é muito lembrado pela trilha sonora fantástica que tem. O Vangelis criou as músicas de uma forma extremamente intuitiva, assistindo ao filme e compondo ao mesmo tempo. Mas você deve estar se perguntando, cadê os problemas? O Ridley Scott tinha trabalhado a sua vida inteira com uma equipe britânica à sua volta, mas ele teve muitos problemas com uma equipe americana, que foi no caso de Blade Runner. Isso porque o Ridley Scott gostava de dar ordens e não ser questionado por isso, mas em Hollywood as coisas eram diferentes. Ele deveria conquistar o respeito da equipe e não exigi-lo. Mas também não dá pra falar que o diretor era um ditador. A cena final do filme, por exemplo, com o lindo discurso do Rutger Hauer, que estava interpretando o Roy,
Foi uma ideia do ator. Ridley ouviu o que ele tinha para falar, gostou e colocou no filme. E é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Ou seja, o diretor tinha uma visão e queria que ela fosse seguida, mas ele também estava aberto a colaborações. Só que não foi assim com Harrison Ford. O ator nunca escondeu que não gostou de gravar o filme, que teve tempos difíceis, odiava ficar trabalhando molhado o tempo inteiro, e até hoje ele discorda de várias coisas com Ridley em relação ao filme. Mas tudo isso poderiam ser apenas problemas no set que poderiam ser resolvidos entre eles, se não fosse um contrato extremamente rígido. Nesse contrato, basicamente, existia uma cláusula que dizia que se o diretor atrasasse para entregar o filme, ele e os seus produtores perderiam o controle sobre o filme e todas as decisões finais iriam para a pessoa que tinha o dinheiro. E no fim, aconteceu a coisa que eu acho que é a morte para qualquer pessoa que está criando alguma coisa. O cara do dinheiro achou que o filme não fazia sentido e decidiu incluir uma narração explicando tudo o que acontecia e um final feliz. O Harrison Ford gravou a narração tão mal, mas tão mal, que a ideia dele era que as pessoas ouvissem essa narração e simplesmente desistissem da ideia. Imaginem um homem controlador e perfeccionista como Ridley Scott, um cara considerado por todos um diretor extremamente visual, ser obrigado a incluir uma narração explicando o seu filme. É claro que o filme não deu certo quando foi lançado e o Ridley Scott não descansou até que todo mundo visse a sua versão do filme. E foi só depois de 10 anos que ele conseguiu lançar Blade Runner, versão do diretor. Nesse, as mudanças foram drásticas, como tirar a narração, o que muda completamente o filme, tirar o final feliz, e a mudança mais polêmica, que foi a inclusão do sonho do unicórnio, que é basicamente o Ridley Scott gritando para todo mundo ouvir que o Ricard é sim um replicante. E o Harrison Ford até hoje não concorda com isso. Ridley Scott considera Blade Runner a sua obra mais pessoal. E o interessante dessa história toda é que agora, mais maduro, ele decidiu passar o bastão para outro grande artista, o Denis Villeneuve, que é de longe um dos melhores diretores em atividade e que já provou que sabe fazer um filme de ficção com A Chegada. Foram feitos 3 curta-metragens que contam o que aconteceu entre 2019 até 2049. Então aqui na descrição eu recomendo que vocês assistam. Eles conseguiram convencer o Harrison Ford a voltar para o filme e ele disse que só voltou porque gostou muito do roteiro. E eles chamaram só os melhores para dar continuidade à história. Um grande elenco comandado pelo Ryan Gosling, o Roger Deakins, que é um dos melhores cinematógrafos, ele trabalhou com Denis em Os Suspeitos e Sicário, e ele foi o cara responsável por trazer todo o visual de Blade Runner de volta às telas. O Denis optou por construir os cenários e também acessórios para usar a mesma técnica que foi usada no primeiro filme, trazendo aquela mesma fidelidade, aquela mesma densidade nas coisas que a gente está vendo. E na música, que tinha um grande peso graças ao Vangelis, eles decidiram chamar o Hans Zimmer e o Benjamin Waldfish. O primeiro Blade Runner foi realizado sob muita pressão e brigas, mas mesmo assim o diretor lutou durante anos para poder realmente imprimir a sua visão sobre a sua obra mais pessoal. E agora, como roteirista e produtor executivo, decidiu dividir essa visão com pessoas tão talentosas e apaixonadas quanto ele. E o Denis definiu o Blade Runner 2049 da melhor forma possível. Blade Runner 2049 é um poema de amor ao original.